Fala meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar com você sobre os 7 passos para puncionar qualquer veia. Pode ser adulto, pode ser criança, idoso, seja você médico ou enfermeiro, habilidoso ou não, eu garanto que seguindo esses passos você vai acertar qualquer punção que você fizer. E se esses passos eles ajudam nas veias difíceis, é claro que eles ajudam nas veias fáceis. Então vamos lá. O primeiro passo para realizar uma boa punção é você fazer a tração da pele. Independente do local que você vai puncionar, tracionar é fundamental. Isso estabiliza o local e isso evita que a veia fique solta no subcutâneo do paciente. Me diz aí se você já não viu alguém que perde a punção e coloca a culpa na veia, falando que é uma veia bailarina. Ih, estourei a veia, mas era uma veia bailarina, então não tem problema não. Realmente, não é incomum que a veia fique dançando na ponta da agulha quando a gente vai perfurar o vaso. Especialmente naqueles pacientes idosos que têm a pele mais flácida, isso acontece bastante. E para evitar isso, é que você vai fazer a tração da pele, porque aí a veia vai ficar parada enquanto a sua agulha perfura a parede dela. O segundo passo é a empunhadura. Utilizar a empunhadura adequada é fundamental. Empunhadura é a forma que você segura o dispositivo, seja gelco, seja o scalp, seja uma agulha comum. Você precisa segurar de maneira firme, de forma que você possa ver o retorno de sangue e de forma que também não dificulte a sua canulação. Você deve segurar o dispositivo com o polegar e o dedo médio da sua mão dominante. Você vai utilizar o quarto e o quinto dedos para poder apoiar a sua mão e dar mais precisão ao movimento. E você vai utilizar o indicador para realizar a canulação. Com essa empunhadura, eu te garanto que não tem erro. O terceiro passo é a angulação. Você precisa sempre entrar com um ângulo pequeno. Quanto mais fina e superficial for a veia, menor deve ser o ângulo da agulha em relação à pele. Perfure a pele do paciente em direção à veia com ângulos de 10 a 15 graus ali no máximo. Às vezes você precisa entrar praticamente rente à pele com ângulos ainda menores. Já o quarto passo é, na verdade, uma constatação. Observe sempre o retorno de sangue pela câmara posterior do gel para você ter pelo menos a certeza que perfurou o vaso. E uma vez que você tiver retorno de sangue pela câmara posterior, aí você faz a canulação do vaso e ponto final. Você não achou que isso era sério, né? Se você tentar canular o vaso assim que tiver retorno de sangue, você vai cometer o erro que a maioria das pessoas comete. Porque fazendo isso, você pula 2 passos que são os mais importantes numa punção. Então você perfurou o vaso, observou o retorno de sangue. Nesse momento você vai segurar a sua ansiedade em canular a veia e vai seguir para o quinto passo. Você vai reduzir ao máximo o seu ângulo em relação à pele. Sim, isso mesmo. Você vai reduzir ainda mais o ângulo. Ah, mas eu já entrei com um ângulo pequeno. Independente disso, reduz ainda mais. E depois dessa redução do ângulo, você vai avançar o seu dispositivo milimetricamente para garantir que o catéter vai estar dentro do vaso. Olha bem para essa agulha aqui. Você consegue perceber que a agulha e o catéter têm tamanhos diferentes? O catéter começa poucos milímetros depois da ponta da agulha. Então, quando você perfura a veia, não dá para você ter certeza se seu catéter também já está lá dentro. Veja aqui na imagem. Pode ser que a sua agulha tenha furado a parede da veia, mas o catéter ainda não, porque ele está um pouco atrás. Nesse caso, se você tentar canular, vai dar muito errado. E é para garantir que o catéter fique dentro da veia antes de você fazer o último passo, que você vai realizar esse pequeno avanço milimétrico. Com esse avanço, você garante que o catéter estará dentro do vaso e o sucesso na punção é certo. Você pode me perguntar, mas quantos milímetros eu vou progredir? Como que eu vou contar isso? Pessoal, obviamente, isso é uma questão de sensibilidade que você adquire praticando. Você não conta quantos milímetros progrediu. A dica que eu posso te dar aqui é que quanto mais calibroso é o gelco, maior é a distância entre a ponta da agulha e a ponta do catéter. Veja só esse exemplo. Aqui nós temos um catéter 14G, que é o mais calibroso, e um catéter 20G. Perceba que no catéter 14, nós temos um bisel muito maior do que no catéter 20. Então, no catéter 14, você avança mais do que no 20. E quanto vai avançar
é uma sensibilidade que você aprende com o passar do tempo. Eu costumo dizer que você tem que dar um pequeno empurrãozinho depois que você reduzir o ângulo do gel. E depois desse empurrãozinho, aí sim você vai canular a sua veia e fazer a infusão sem nenhum problema. Então, guarde esses 7 passos com você: tração de pele, empunhadura otimizada, ângulo pequeno, retorno de sangue, elevação do bisel, angulação do dispositivo e canulação. Seguindo esses passos, não há veia que será difícil para você. Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais. Um abraço e se cuidem!